Essas chuvas que aconteceu durante toda a noite, elas vão se prolongar? É só um ensaio? Chegou o período chuvoso aqui na nossa região ou não? Para conversar com a gente sobre isso, a gente recebe agora a Sara Cardoso, que é professora e climatologista. Sara, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tivemos chuvinha essa noite, Sara, essa chuva vai se prolongar, porque semana passada o que eu notei é que todos os dias o céu ficava bonito para chover, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. O tempo fechava, tinha até um trovão ou outro, mas não chovia. Essa noite passou a noite inteira chovendo. A chuva já veio ou ainda é só uma amostra grátis? Nós estamos oficialmente no período chuvoso agora. Nós temos, nessa semana, 2 sistemas predominantes, a ZECIT, Zona de Convergência Intertropical, que já está oscilando abaixo da linha do Equador um pouco, né? E está empurrando essa umidade para dentro do continente. Nós também temos um outro sistema, que é uma frente fria, que está vindo do sul, sudeste, empurrando umidade também para dentro do território brasileiro. Com os dois, né, nós temos a formação aí também de sistemas frontais, que é quando essas umidades elas se encontram com essas áreas um pouco mais aquecidas, e aí vão trazer essas chuvas bem configuradas, com relâmpagos, raios, trovões, né, aquela zoada. As nossas chuvas típicas da nossa estação chuvosa, elas devem, agora, a partir de agora, se tornarem mais regulares, apesar de que nas previsões nós temos aí previsão ainda de temperaturas acima da média. O que é acima da média? Acima do que foi observado na climatologia, no histórico dos últimos 30 anos. E também essa previsão de irregularidade. O que a gente quer falar com irregularidade? Nós teremos ainda alguns intervalos, né, com pouca chuva. Porém, para esta semana, nós temos previsão de chuva todos os dias. O sol deve sair a partir das 10 horas da manhã em alguns dias, mas o que vai predominar, né, essa instabilidade, essas chuvas. Com acumulados que vão variar aí entre 10 e 30 milímetros diários. Pontualmente, em alguns municípios do território piauiense, nós teremos aí acumulados que vão ultrapassar esses 30 milímetros, né? As chuvas no sul, elas ainda devem permanecer. No sul, a gente está encerrando as chuvas. Agora lá, as chuvas elas ficaram abaixo da média, apesar de observarmos aí uma regularidade maior do que nos anos anteriores, né? Nos anos anteriores, 2022, 2023, 2024. A chuva ela foi muito irregular, muito abaixo da média, impactou muito na questão das produções. Esse ano foi um pouco melhor, mas ainda está abaixo da média. Falar em chuva abaixo da média, essa semana eu até comentei em casa, teve um dia à noite que eu tomei 2 banhos antes de dormir, porque estava muito quente. A gente viu temperatura de outubro, 38, 39 graus. A que se deve essa mudança de um janeiro que costumava ser ameno para um janeiro com características outubrais, por assim dizer? Olha, existem vários relatórios que estão sendo divulgados desde 2023, onde esses relatórios internacionais, instituições internacionais, eles apontam que o que a gente está vivendo é de fato uma mudança climática, em virtude das ações antrópicas dos últimos 60 anos, dos nossos avós, dos nossos pais. O que foi que eles fizeram para mudar esses padrões, né, de chuva, de temperatura? Emissão de gases poluentes através do processo de industrialização, da urbanização, que se intensificou em algumas áreas, e aí nesses espaços urbanos nós temos aí o avanço dos prédios verticais, por exemplo. O que é que um prédio tem a ver com isso, né? Ele impede a livre circulação do vento e também dessas umidades, o que faz com que essas áreas sejam um pouco mais aquecidas. Para a gente urbanizar esses espaços, nós precisamos retirar as árvores, né? Que eu sempre falo de árvore. E isso traz essa condição de calor. A emissão dos gases poluentes faz com que essa temperatura mais elevada fique retida mais próximo da superfície, né, nessa parte mais baixa da atmosfera, o que vai repercutir no aumento da temperatura e na baixa da umidade. E aí, repercutindo nisso, o ciclo da água, lembra que vocês estudaram na escola o ciclo da água? A água ela não sumiu, ela está em outros locais, né? Por conta dessas mudanças, desses padrões. Além disso, nós também temos aí o aumento do desmatamento,
né, através também dos incêndios florestais e queimadas. Tudo isso corrobora para que a gente observe esse aumento da temperatura, a irregularidade da chuva. Era para estar entrando umidade desde dezembro de maneira um pouco mais regular. Nos 10 anos atrás, se você voltar no tempo, né, a gente acordava com aquela chuvinha que permanecia, o chuvisquinho o dia todo. Isso não acontece mais. E é em virtude disso, né, de todas essas ações que eu descrevi. Além disso, né, no contexto do urbano, é mais grave porque nós temos esse espaço muito concretado, com poucas árvores. Nós temos também a utilização de muitos veículos, né, que auxilia ainda mais nessa condição de colocar esses gases poluentes na atmosfera. A gente esse ano, Sara, teremos efeitos da Laninha, que é quando chove mais, ou do El Niño, que é quando faz mais calor ainda? Pois é, nós temos a probabilidade do estabelecimento da Laninha. Ainda é uma probabilidade dela chegar em 100%. Não está confirmada. Ela não está, ela já está oscilando acima dos 60%, né, para poder se estabelecer. A Laninha é o resfriamento da água do Pacífico Equatorial. Quando ela está mais resfriada, né, a TSM, temperatura superfície marinha, ela traz uma condição de melhoria de umidade dentro do continente americano, por exemplo. Especificamente no norte e nordeste do Brasil, a gente tem essa condição de aumento da umidade. Então, quando temos Laninha, tem uma melhoria na condição de chuva. Mas é importante ressaltar que a Laninha, por si só, não traz chuva. Ela não resolve o nosso problema do calor. Ela sozinha, não. A gente precisa observar também como é que está a configuração da TSM, temperatura superfície marinha do Atlântico. A Laninha no Pacífico e a gente tem o dipolo no Atlântico, né? Que é esse equilíbrio de onde é que está mais resfriado, onde é que está mais aquecido no Atlântico. Essas duas temperaturas equilibradas, né, é que vão trazer essa regularidade, esse aumento de umidade. Graças a Deus nós não temos o El Niño, que agora o El Niño sim, ele impacta diretamente na chuva, porque ele dá um ressecamento nessa porção norte e nordeste brasileiro. Nas grandes secas, havia ali uma atuação do El Niño, podemos dizer assim? Não é. Hoje a gente não liga totalmente o El Niño à questão da seca. A seca aqui no território piauiense é histórica, né? Independente se foi um ano de Laninha ou não, porque, por exemplo, no Piauí, ali o sudeste piauiense, ele está numa área de transição de dois grandes sistemas que promovem chuvas, que são as frentes frias, a zona de convergência do Atlântico Sul e as ECIT, que eu falei. Esses sistemas, eles não conseguem alcançar essa área do nosso território. Somado a isso, a gente ainda tem ali as configurações do relevo, ali na borda, na divisa do Pernambuco com Piauí, do Ceará com Piauí, e parcela da Bahia, a gente tem um relevo bem acentuado, né? Morros bastante expressivos. E isso impede que a umidade que vem do leste, por exemplo, chegue no nosso território. Então, nossa seca, ela é histórica. Obviamente, quando a gente tem o El Niño ativo, ele intensifica ainda mais a seca. Algo que a gente já tem. Algo que a gente já tem. Aí precisa desenvolver políticas públicas para poder lidar com essas configurações de ressecamento dessa área. Mas é uma coisa histórica, está ligada às questões físico-geográficas desse espaço, né, do nosso território e parcela também do Nordeste. Mas quando nós temos o El Niño, ele tem uma tendência de se intensificar. O último El Niño que nós tivemos ele ficou ativo em dezembro de 2022, repercutiu em todo o 23, ainda influenciou na irregularidade das chuvas de 24, né? E naqueles incêndios, né? E nos incêndios que ficaram mais expressivos por conta desse ressecamento. Se a gente não tem umidade, não tem chuva regular, a vegetação ela tem uma tendência de se tornar seca mais rápido e aí ela é o alimento, né, é o combustível para os incêndios florestais. E sem chuva para apagar esse fogo fica mais pior. Isso. E aí é importante também ressaltar que o uso do fogo para a limpa desses terrenos é cultural, né? Então, até a produção do pequeno produtor, ele usa como uma metodologia para limpar o terreno
o fogo, né? E aí, quando a gente tem esse território mais ressecado, esses ventos, que nós temos ventos constantes, apesar do vento, a gente chama até de bafo do dragão, né? Que eu vejo muita gente falando, parece um bafo de dragão. Enfim, esse vento seco, ele empurra esse fogo, né, dentro dessa vegetação ressecada. Repercute em várias coisas, né, como você está falando, mas é isso. É importante que as pessoas saibam que a seca ela é presente independente do El Niño. E essas mudanças climáticas impactam a vida de todo mundo. Impactam a vida de todo mundo. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Por conta dessa irregularidade da chuva, desse aquecimento mais acentuado, ele impacta diretamente também no nosso bolso. Por quê? Nós consumimos o que é produzido pelo pequeno produtor, o que é produzido pela agricultura familiar, porque as grandes produções, elas são todas jogadas para fora do Brasil, né? Nós vendemos as nossas grandes produções. E essas hortaliças que a gente consome, geralmente, elas são desses pequenos produtores no entorno da cidade, né? Da produção familiar. E aí, como eles não têm recursos financeiros para poder adquirir tecnologias para guardar essa água no período chuvoso, eles precisam quase que 100% da chuva mesmo para poder, né, sustentar aquilo ali, impacta diretamente nessa produção que vai impactar no nosso bolso. Na qualidade do alimento também, que não vai ficar 100%, não vamos ter uma grande quantidade para consumir e vai aumentar no preço. E aí, eu gosto muito de falar da Semana Santa. Como a gente tem uma ligação muito grande, quem é teresinense, com o interior do estado, né, também vai impactar naquelas alimentações ali da Semana Santa. No ano passado, por exemplo, se você fizer uma pesquisa rápida com as pessoas que vão para o interior, elas vão te relatar que elas não encontraram aquele milho de antigamente, a espigona cheia de grãos, né, bem robustos. Não, as espigas estavam menores, em pouca quantidade. Tudo diferente. Né? A abóbora estava absurda no ano passado, o quilo da abóbora chegou a R$7, né? Por quê? Porque não tinha como tinha antigamente, né? Então vai impactar de uma forma ou outra. Com certeza. Sara, muito obrigada pela sua